funcionar na ecoeficiência. Depois veio a produção mais limpa, que hoje tem aqui uma cadeira na Poli, chamada P mais 0, produção mais limpa. E depois veio esse conceito da química verde, que nós estamos hoje praticando toda a indústria química. Então vamos começar falando disso aí, e depois vocês... na verdade, eu quero que vocês considerem que isso não é uma palestra, é uma conversa informal. Se vocês têm dúvida, quiserem perguntar... Eu tenho um questionário para... Ah, você tem um questionário? Ótimo. Você quer que eu explique ou quer começar pelo questionário? Senhor, quem sabe? Tanto faz. Se a gente pudesse começar pelo questionário. Então, vamos começar pelo questionário. Então, Larissa? Pode perguntar. O senhor acha que é química verde? Química verde? É por isso que talvez fosse melhor a gente seguir a ordem para notar como ela apareceu. A química, vamos inverter, vamos falar da química verde, depois a gente fala. A química verde é a química que está fugindo do petróleo, certo? É a química que trabalha com substâncias renováveis. Por exemplo, no passado, você somente queimava o petróleo, queimava a madeira, né? Mas normalmente a madeira em caldeiras, quando podia, caldeiras fixas, né? Do tipo de lavanderias de hospitais, etc. Mas fazia muita fumaça. A madeira verde, você sabe que ela produz cheiro desagradável, etc. Então se partiu muito para petróleo e gás, que na verdade não são energias renováveis. São energias que uma hora tendem a se acabar. Aí o homem começou a partir para energias que fossem renováveis. Então começou-se a pensar no biodiesel, certo? O biodiesel, ele hoje é feito de várias maneiras, certo? Uma das maneiras mais simples é uma transesterificação com um óleo vegetal, do tipo óleo de mamona, etc., com álcool, e você obtém um éster que é queimado, certo? Ele é linear como diesel. Você também parte para uma matriz energética que use menos petróleo. Então você começa a usar, por exemplo, a energia solar, né? Israel tem uma tecnologia muito grande em energia solar, certo? Tem uma quantidade, produz uma quantidade muito grande de energia a partir da luz. Os Estados Unidos também está fazendo isso hoje intensamente. Na Europa, inclusive eu vi bastante na Bélgica com a Holanda, a energia eólica, energia dos ventos, porque na região do Mar do Norte venta muito. Então eles usam o vento para a produção de energia. Isso tudo é química verde, porque o que é a queima? A queima é uma reação com oxigênio, tá certo? O que é a queima? Você pega, por exemplo, digamos, o metano, que é o mais simples, CH4, e reage com oxigênio. Você obtém o quê? Você obtém CO2 mais 2 moléculas de água. Certo? Quer dizer, a queima é uma reação química, é uma reação de oxidação, só que é instantânea, não é uma reação de oxidação lenta como se dá no nosso organismo. Certo? Nós também temos energia a partir de oxidação. E se vocês vão ter dúvida, vão perguntar. Mas a química verde não fica só nisso. A química verde, a gente procura fazer hoje o máximo de substâncias que podemos, sem usarmos derivados do petróleo. E nós fizemos um trabalho grande, porque a Petrom, por exemplo, está produzindo hoje plastificantes a partir de óleo de soja e álcool isoamílico. Né? Quando no passado os plastificantes eram obtidos diretamente de derivados de petróleo. Petrom aqui, né? Petrom daqui, exatamente.
Por exemplo, no passado você tinha o DOP, que é o dioctilfitalato, o diisoctilfitalato, o DNBP, uma série de outros, né? E todos eles derivados de petróleo e de anidrido fitálico. Hoje já está se produzindo plastificantes a partir disso. Então, isto é a química verde. A obtenção de combustíveis hoje está sendo feita de maneira que vocês nem imaginam. Por exemplo, tem uma companhia chamada Amilis que está produzindo diretamente o farneseno a partir da garapa da cana, usando um micro-organismo geneticamente modificado. Certo? Então, em vez de haver uma reação que você gasta energia para fazer transesterificação, etc., eles já obtêm o farneseno diretamente por meio de micro-organismo. Micro-organismo aqui no Brasil, que nós temos uma temperatura agradável, eles ainda escolhem lugares mais quentes, como Campinas, etc., você não gasta energia extra. Né? Então vocês obtêm compostos que queimam diretamente. O farneseno, além de queimar como diesel, ele tem outras utilidades. Ele pode ser usado ele pode ser sulfonado, usado como detergente. Ele pode ser transformado no esqualeno. Você não vai precisar matar tubarão para obter produto para cosmético. Então hoje se caminha muito para isso. Está se usando muito os micro-organismos para obter uma série de coisas. Nós temos um cliente muito grande que usa o aspergilo níger para fazer ácido cítrico. Ácido cítrico entra em tudo quanto é refrigerante que vocês tomam. Certo? Ele é cliente nosso. E é uma multinacional. Por que ele escolheu o Brasil? Porque tem em abundância a cana de açúcar, como consequência eles têm a garapa, tem o melaço, certo? Tem uma temperatura agradável o ano todo, não tem inverno, então não precisa usar aquecimento para os bichinhos, eles trabalham numa temperatura boa. Então eles escolheram justamente uma região quente, que é a Santa Rosa do Viterbo, onde eles estão. É uma indústria gigantesca, produz para o mundo todo. Eles têm, digamos, uma devolução ao solo diariamente de mais ou menos 60 toneladas de micro-organismos que estão mortos. Eles usam a reação, ele acabou a reação, eles morrem porque não tem alimento, e aí eles são usados como adubo, espalhado como adubo nas fazendas. Então, hoje se faz muito, isso é química verde. Certo? Quando você obtém, você sabe o que é polímero? Não. Bom, polímero é o seguinte, você tem uma molécula e você repete essa molécula N vezes, então você vai ter um polímero. Certo? E a proteína é um polímero, tá certo? Então você tem vários polímeros e a gente usa uma série deles para tratamento de água, para mineração, para perfuração de petróleo, para uma série de coisas. Usa-se em alimento, em sorvete, em bolo, né? E hoje está se produzindo polímeros, alguns tipos de polímero, a partir da xantomona. Existe uma companhia americana chamada Kelp, que produz o Kelsan, que é um polímero, é um biopolímero. E existem vários biopolímeros. Xantomonas é um micro-organismo. A gente fala às vezes... A gente tem algumas perguntas, mas o senhor se empenhou tanto em falar que já respondeu metade delas. Então eu vou pulando algumas. Essa aqui é... De que forma que vocês trabalham com a química verde aqui na empresa? De que forma nós trabalhamos? Com a química verde. Depende da empresa. Toda é voltada para a química verde. Como eu falei para você, tem vários clientes que são voltados para a química verde. Todos eles